são P1, P2 e P3. Calcule em função de R. A. O comprimento do lado do triângulo equilátero, T, determinado pelas três retas que são definidas pela seguinte exigência. Cada uma delas é tangente a duas das circunferências e não intersecta a terceira. B. A área do hexágono não convexo, cujos lados são os segmentos ligando cada ponto, P1, P2, P3, aos dois vértices do triângulo T mais próximos a ele. O exercício quer saber o lado do triângulo. A gente sabe que o triângulo equilátero, todos os ângulos dele são iguais, todos são iguais a 60. Aqui tem a bissetriz que passa dividindo o ângulo no meio, então vai ficar 30 para cada lado. Aqui a gente já sabe que este pedacinho aqui do meio vale 2 raios, porque é as metadezinhas aqui do círculo. E de C até o T2 e de B até o T1 vai valer X, que é o valor que a gente quer procurar, e eles dois vão ser iguais. Para encontrar o valor do X, a gente vai usar tangente, e vai ser a tangente de 30. Vai ser igual ao cateto oposto, que vai ser o raio, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. A gente sabe que a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Aí, a gente vai multiplicar em cruz, vai ficar 3r é igual a x raiz de 3. Aí, a gente vai isolar o x. Vai ficar 3r dividido por raiz de 3. Mas não pode ficar raiz embaixo. Então, a gente multiplica tudo por raiz de 3. X é igual a 3r raiz de 3 dividido para 3. Corta esse 3 com esse. X é igual a r raiz de 3. Como o exercício está pedindo o lado do triângulo, a gente vai fazer as duas vezes que aparece o x aqui, que é de B até T1 e de C até T2, então, vai ficar 2 vezes o x mais 2 raios, que é o que já tá falando no exercício. Então, a gente sabe que o lado vai ser 2 raios, raiz de 3, mais 2r. Aí, como nos dois tem 2 raios, a gente pode deixar ele em evidência. Então, vai ficar 2 raios, raiz de 3, mais 1. Considere as funções f e g definidas por f de x é igual a 2 vezes log de 2 vezes x menos 1, se x é maior que 1. E g de x é igual a log de 2 vezes 1 menos x sobre 4, se x é menor que 4. A. Calcule f de 3 sobre 2, f de 2, f de 3, g menos 4, g0 e g2. B. Encontre x sendo maior que 1 e menor que 4, tal que f de x é igual a g de x. C. Levando em conta os resultados dos itens A e B, esboce os gráficos de f e de g no sistema cartesiano. Fala. João e Maria jogam dados em uma mesa, são 5 dados em forma de poliedros regulares. Um tetraedro, um cubo, um octaedro, um dodecaedro e um isocaedro. As fases são numeradas de 1 a 4 no dedaedro, de 1 a 6 no cubo e etc. Os dados são honestos, ou seja, cada um deles há a possibilidade de qualquer uma das faces ficar em contato com a mesa. Após o repouso do dado é a mesma. No primeiro jogo, Maria sorteia ao acaso um dos 5 lados. João lança e verifica o número da face que ficou em contato com a mesa. Aí nós temos 3 perguntas. A. Qual é a probabilidade desse número seja maior que 12? B. Qual é a probabilidade desse número seja menor que 5? 3 perguntas. A. Qual é a probabilidade desse número seja maior que 12? B. Qual é a probabilidade desse número seja menor que 5? Num segundo jogo, João sorteia ao acaso 2 dos 5 dados. E Maria lança e anota o valor da soma dos números em suas faces e fica em contato com a mesa, após o repouso do dado. C. Qual é a probabilidade de que esse valor seja maior do que 30?
Aí nós temos um quadro que fala sobre os poliedros regulares, que fala tetraedro 4 fases, cubo 6 fases, o octaedro 8 fases, dodecaedro 12 fases e icosaedro 20 fases. Vamos para responder a primeira pergunta. Então ele pergunta assim: qual é a probabilidade de que esse número seja maior que... Vem da nossa tabela de poliedros regulares, a única opção que a gente pode ter é o isocaedro, porque nenhum deles tem mais que 20 faces. Aí, então, somente o isocaedro possui faces de números maiores do que 12. Aí, então, a gente vai fazer a continha aqui. A probabilidade de 1 entre 5, ou seja, a gente tem 5 poliedros, e só um deles pode ser, e 8 sobre 20, ou seja, aqui tem 20 faces, mas só 8 delas são maiores que 12. Fazendo a conta, isso daria a probabilidade de 8%. A probabilidade do número sorteado ser menor que 5 tem sorteado. Então a gente vai fazer de cada um. A probabilidade de 1 entre 5, ou seja, a gente tem um número que a gente precisa e 5 alternativas. E no primeiro, no tetraedro, a gente tem 4 opções de 4, que isso dá 1 sobre 5. No hexaedro, a gente tem 4 sobre 6, porque são 6 faces e 4 delas são menores que 5, que daria 4 sobre 30. Octaedro seria 4 sobre 8, que são 4 opções de 8 faces, menores que 5, que daria 4 sobre 40. E o dodecaedro, que é 12 sobre 4, que é a mesma coisa do de cima, que daria 4 sobre 20. E o isocaedro, que é 4 sobre 20, que daria 4 sobre 100. Você fazendo a soma de todos esses resultados, dá 54%. Indo para a alternativa C, que pergunta o seguinte: qual é a probabilidade que esse valor seja menor que 30? E a resposta é nenhuma, porque somando nenhum dos poliedros daria maior do que 30. Somente se você somar o dodecaedro e isocaedro, se caíssem no 11 no dodecaedro e no 20 no isocaedro, ou no 12 no dodecaedro e 19 no isocaedro, icosaedro, e somente 12 e 20 no icosaedro. A probabilidade de João sortear, então você vai fazer a continha, né, que é 1 sobre 20, 1 sobre 12, que daria 1 sobre 240. Você vai somar essas probabilidades, que dá 0,125%. E é isso.